Vale. A informação atual. Nossa entrevista do dia recebe com muito prazer nesta manhã de terça-feira, aqui nos estúdios da Vale FM, ele que é o nosso pároco aqui do município de Tijucas, o pároco da nossa paróquia São Sebastião, Padre Elisandro Scassi, ao vivo aqui com a gente nesta terça, o qual nós agradecemos imensamente por ter aí atendido o nosso convite, Padre, para falar desta semana especial que nós cristãos católicos já estamos vivenciando, que é a Semana Santa, né? Bem-vindo, Padre, é sempre um prazer tê-lo aqui, viu? Bom dia, Sidney, bom dia também a todos que nos ouvem pela Rádio Vale e que também nos assistem pelos outros meios de comunicação da rádio. É uma alegria também para nós estarmos aqui em nome da nossa igreja, da nossa paróquia, para conversarmos um pouco sobre esse momento, como você já destacou aqui, da Semana Santa, que é tido assim na nossa liturgia como uma grande semana, onde nós nos preparamos para celebrarmos, vivenciarmos o mistério da nossa fé, que é a ressurreição de Jesus. Esta, assim como a semana do nascimento de Jesus, é uma das semanas mais importantes para os cristãos, né, Padre? Sim, na verdade são dois acontecimentos que nós podemos assim considerar que é a base, a sustentação da nossa fé, o fundamento da nossa fé, né? É a encarnação de Jesus, que é o Deus que se fez carne, que veio para habitar entre nós, como diz a palavra, né? Que habitou entre nós e que veio justamente em vista disso. Deus não se encarnou para dizer assim, para mostrar para nós que como ele é poderoso, como ele pode fazer isso, como ele pode fazer tudo, mas em vista de uma missão, a encarnação, a missão de convidar o ser humano, convidar Deus. Ele veio pessoalmente nos convidar a fazermos uma experiência de conversão, de mudança na nossa vida. E aquilo que nós vamos refletir aqui também, como você falou, né, a Páscoa de Jesus, a paixão, morte e ressurreição de Jesus, também não é para mostrar que Deus é poderoso, que ele morre e pode voltar à vida, não. É porque em vista também de uma missão, que é a nossa salvação. Então Deus encontrou um meio, uma maneira para nos salvar, e a maneira que ele encontrou para nos salvar é se fazendo um de nós, vivendo aquilo que nós vivemos, e também assim passando por aquilo que são os nossos sofrimentos, as nossas lutas, as nossas dificuldades. Então Deus, ele veio para viver a nossa vida num todo e mostrar assim para nós que, se nós também quisermos, tivermos disposição, é possível também nós vivermos a vida como Jesus viveu. Então esse é o grande ensinamento de Jesus. Por isso ele diz: eu vos dei o exemplo, agora façam o mesmo. É verdade. A gente define esse período, né, entre o Domingo de Ramos e a Páscoa da Ressurreição como a Semana Santa, mas tudo isso que Jesus vivenciou, né, essas passagens na história de Jesus, elas tiveram aí uma antecedência com um período de grande preparação, que foi o período da Quaresma. Como é que foi o nosso período da Quaresma aqui na nossa paróquia, Padre? Foi muito bom, Sidney, e nós tivemos assim a oportunidade, né, claro que todas as celebrações, a própria liturgia da palavra, né, ela vai nos introduzindo nesse mistério que nós estamos aí para celebrar nesses últimos dias, nesses próximos dias, desculpa. Então, nesses próximos dias, então a questão assim, então toda a liturgia ela vai nos preparando para isso, como eu dizia. Desde os cantos, desde as leituras, então todas as celebrações, o próprio ambiente da igreja, né? E a Quaresma é justamente esse tempo de que nós é possibilitado pela igreja para nós refletirmos, para nós avaliarmos a nossa vida, para nós assim revermos aquilo que a gente precisa mudar, melhorar na nossa vida. E as celebrações também, além disso, nós também temos as confissões, né, que ajudam também as pessoas a fazerem esta revisão de vida, e também fazer assim um processo de pedir perdão também daquilo que nos afeta e também que afeta os outros. Então é uma oportunidade assim da gente olhar para dentro de nós. Então a Quaresma é um convite para nós olharmos para dentro de nós e ver aquilo que não está bem, que precisa ser mudado, então a gente poder colocar diante de Deus, né? Então tudo é possível
quando nós queremos e temos a disposição de fazer. Estava ouvindo pela manhã o evangelho de hoje, né, que fala do momento em que Jesus foi traído, né, por 2, pelo menos, dos seus escolhidos, que receberam aí a oportunidade, né, de proliferar o sacramento da Eucaristia, e foi traído por Judas por poucas moedas de prata, foi negado por Pedro, né, que eram homens de sua confiança. E essa reflexão sobre a traição, né, padre, isso é um dos pilares desse período de reavaliação, de reflexão que nós temos para fazer nesta Semana Santa. A gente às vezes guarda muito rancor das coisas nos dias de hoje, né, padre? E isso nos acomete uma carga muito negativa para tudo que a gente faz no nosso dia, né? Estava ouvindo uma reflexão hoje de um dos padres aí que proliferam os evangelhos pela manhã através da internet, estava refletindo sobre isso. E o que o padre nos diz nesse momento, a oportunidade da confissão, é uma oportunidade da gente tirar essa carga negativa, pelo menos, não só das coisas que, aquilo tudo que eu fiz, mas até os nossos próprios pensamentos nos carregam muito negativamente nesse sentido, né? Na verdade, assim, eu vejo, né, colocou ali sobre a questão de Judas, né? Judas, ele tinha tomado uma decisão, né? Nós não fazemos nada sem decidirmos. Então, quando a gente faz alguma coisa é porque a gente já decidiu fazer aquilo. E o que é interessante, o evangelho que se falou hoje, né? Jesus, ele faz de tudo para tentar resgatar Judas. E é interessante que quando você pega e vai estudar, por exemplo, a cultura judaica, quando alguém fazia uma festa, o dono da festa, ele sempre procurava nesse dia homenagear alguém. E esse alguém sentava do seu lado. Uhum. E a forma desse dono da festa homenagear alguém é passar o pão no molho e entregar para a pessoa. E se a gente for ver, Jesus celebrou uma Eucaristia para homenagear Judas. Né? Homenagear Judas, para dizer assim, você é meu amigo, você é importante para mim. Né? Mas mesmo assim, Judas, ele não voltou atrás. E aí Jesus, quando nós decidimos, quando nós não queremos voltar atrás, ele nos deixa livre. Por isso ele disse para Judas, então pode ir, eu não te seguro mais. Deu livre arbítrio. Sim, não quero mais, pode ir. Você tem a liberdade de fazer o que você quer. Não se fique preso a mim, pode ir. E é interessante esse gesto, nessa lógica de Jesus, né, que ele fez primeiro de tudo para mostrar para Judas que ele estava errado. Que ele precisava mudar, que ele precisava se converter, que ele precisava aceitar isso. Uhum. Mas quando Judas não aceitou, não quis saber, continuou resiliente, Jesus pegou e disse, vai, pode ir. Em outro, podemos fazer também uma outra reflexão em cima nessa mesma frase de Jesus, né? Pode ir fazer aquilo que você deve fazer, que você precisa fazer. Nós podemos também interpretar do lado positivo. Jesus também pode estar dizendo para mim e para você, faça aquilo que você precisa fazer como cristão. Uhum. O que você precisa fazer como cristão? Se converter, se confessar, rezar, fazer o bem, amar, perdoar. Então faça isso que é o teu dever. Então faça aquilo que você precisa fazer. Então Jesus, podemos interpretar que ele estava dando a liberdade para Judas fazer aquilo que ele já tinha decidido, que era trair Jesus. Mas também podemos entender que Jesus estava interpelando ele a ser um cristão, a ser um discípulo de Jesus. E qual é a atitude de um discípulo de Jesus? Como que pode ser um discípulo de Jesus? Como que ele deve ser? É capaz de amar, capaz de perdoar. Então esse evangelho de hoje ele é fantástico, porque ele nos joga dentro dele e faz a gente perceber assim, né? O que nós estamos fazendo? É aquilo que nós devemos fazer? É verdade. Ou nós estamos fazendo aquilo que nós gostamos de fazer, o que nos dá satisfação, realização? Uma coisa é nós fazermos aquilo que devemos, outra coisa é fazer aquilo que nós queremos. É verdade, muito bem colocado. Ô padre, nós temos pela frente então aí as celebrações tradicionais, né, da nossa Semana Santa. Como é que está a nossa programação para essa semana? Nós estamos, como já destacasse no início ali sobre o Domingo de Ramos, né? Começamos no Domingo de Ramos as nossas celebrações da Paixão do Senhor, já no Domingo de Ramos, já em vista de nos introduzir nessa semana que nós estamos vivenciando, né? Que é a Semana Santa.
Então, domingo de Ramos, nós fizemos as celebrações em todas as nossas comunidades, né? E foi um momento muito bonito, boa participação, né, do povo, o povo que veio para rezar, para começar a Semana Santa. E agora nós estamos aí, nesses dias da Semana Santa, vivenciando esse momento da nossa comunidade. Agora, amanhã, nós temos a missa ali na Matriz, né, que é de Quarta-feira Santa, com também quem quiser aproveitar, já que falamos de confissão, durante a missa, nós teremos um padre ali atendendo confissões, também durante o expediente, e amanhã o dia todo, quem quiser aproveitar também fazer a sua confissão, tem uma oportunidade, os padres vão estar atendendo as confissões. Então amanhã a missa é às 20 horas na Matriz, e na quinta-feira nós vamos ter a missa daí já entrando naquilo que nós chamamos de Tríduo Pascal. Uhum. Quinta, sexta e sábado. Então, esses são os chamados Tríduo Pascal, as celebrações que nós vamos celebrar, vivenciar como preparação para a Páscoa da Ressurreição de Jesus, que nós vamos celebrar no domingo. Então, o Tríduo Pascal, ele começa na quinta-feira, com a missa do Lava-Pés, que ela é uma missa muito bonita também, que é continuação desse evangelho que nós ouvimos hoje, onde Jesus lava também os pés dos discípulos, e é onde que diz aquela frase que o padre falou, né? Eu vos dei o meu novo mandamento, por isso amai-vos uns aos outros. E no final Jesus diz, eu vos dei o exemplo, agora vocês façam o mesmo. Certo. Então, na quinta-feira santa, então nós teremos missas de lava-pés às 18h30 na comunidade da Joaia e da Praça, às 18h30, é a missa do lava-pés. E às 20 horas nós vamos ter a missa na Matriz e na Capela Santa Terezinha. Então, essas são as missas da vigília, as missas de preparação do Tríduo Pascal, de quinta-feira santa, então, no caso do lava-pés. E depois da missa, na quinta-feira, nós fazemos o translado do Santíssimo para o momento da nossa adoração de vigília. Uhum. Então, nós vamos ficar das 10 horas da noite de quinta-feira até as 3 da tarde de sexta-feira santa. Então convidamos todos que nos ouvem, nos assistem, que quiser fazer seu momento de oração, aproveite fazer o seu momento de oração ali. E também na Capela Santa Terezinha vai estar um padre atendendo confissões na sexta-feira a partir das 9 horas da manhã. E um outro padre vai também estar atendendo confissões na Matriz, também a partir das 9 da manhã. Então convidamos quem quiser aproveitar também na Sexta-feira Santa. E na Sexta-feira Santa nós teremos daí a celebração da adoração da Santa Cruz às 15 horas. Será na Joaia, Santa Terezinha e Matriz. Então convidamos também a participarmos desses momentos da celebração da adoração. E no sábado nós vamos ter então aí a celebração da missa da Vigília Pascal, que é aquela missa que o padre abençoa o fogo novo, acende o círio, então a missa da Vigília Pascal. Na comunidade de Santa Terezinha, Joaia e Jardim Progresso, as missas serão às 18 horas, no horário já comum da comunidade. Uhum. E na Matriz, Santa Luzia e Timbé, a missa será às 20 horas. Então convidamos para participar. E no domingo, nós então vamos estar celebrando o domingo da Páscoa da Ressurreição do Senhor, né? E no domingo nós temos missa às 8 da manhã na Matriz, Terra Nova e Centro da Itinga. Então convidamos para participarem. E na domingo depois às 9h30 temos no Porto da Itinga, Sul do Rio e Oliveira. E à tarde às 15 horas nós temos missa na Matriz. E depois também teremos missa às 18 horas na Praça e no 15 de novembro, Areias e Matriz. Então convidamos, né, na Matriz e Areias a missa é às 19h30. Então no final, no início da noite ali. Então convidamos a participarem desse momento conosco. Todas as comunidades então terão a oportunidade, né, de prestigiar as celebrações aí do Tríduo Pascal neste ano de 2023. E qual é a mensagem que o padre deixa para a nossa comunidade nesse momento de 2023 que a gente está vivenciando que é uma das épocas mais importantes para nós cristãos? Eu não vou associar isso, né, mas eu até quero fazer um comentário aqui, padre, que às vezes eu fico um pouco triste, sabe, como a gente tem o dom da inteligência para as coisas e acaba
politizando coisas que, porventura, não merecem, né, esse tipo de associação, como, por exemplo, as condenações que estão sendo feitas ao Papa Francisco nessa semana por declarações que ele realizou. Ele é um servo da igreja, né, assim como todos os sacerdotes são. Ele tem a incumbência de gerenciar a Igreja Católica para o mundo, mas é um homem também, né, tem as suas convicções, e mediante as suas declarações acaba sendo condenado, às vezes de uma forma muito leviana, sabe? Pelo que eu vi nessa semana aí, as pessoas manifestando aí, até com um certo ódio, com um certo rancor nas suas falas. Como é que o padre analisa essa situação? Eu vejo assim, né, o grande problema hoje é que nós vivemos uma grande intolerância, né? Você não pode pensar diferente de mim, né? O Papa não está colocando, impondo o seu pensamento, e isso não é uma doutrina dele, né? Isso é uma opinião dele. Uma coisa é a doutrina da igreja, que o Papa defende e tem o compromisso. Outra coisa é ele omitir a opinião dele. Um assunto, um tema, né? Agora, ele tem a liberdade também de emitir a opinião dele. É claro que aquilo que é assunto da igreja, né, não é opinião do Papa, né? É assunto da igreja, então uma outra forma de se posicionar, de defender. Então, às vezes as pessoas ficam... Eu vejo assim, né? Hoje o grande problema que se criou na nossa sociedade, no mundo, né? Justamente essa questão da intolerância. Você não pode pensar diferente do que eu, você não pode fazer diferente de eu. Então, eu acho que isso é uma coisa que nos diminui, na verdade, né? É uma coisa que nos condiciona quando eu tenho que pensar como você pensa. E quando eu penso como você pensa, não tem diálogo. Não tem comunicação. Nos tira um dos pilares que eu vejo que é um dos pilares mais importantes da base da sociedade, que é o respeito. Sim, né? Isso, não. E depois, para que haja diálogo, tem que haver diferenças. Claro. Eu só consigo dialogar não com o igual a mim, mas com o diferente. O que está diferente. Então, por exemplo, nós podemos aqui hoje estar dialogando, nós precisamos ter algo, né, conversa, ideias. Por exemplo, se eu penso a mesma coisa que você, o que nós vamos discutir sobre isso? Justamente. O que nós vamos... Agora, quando eu penso diferente, você pode dizer, mas padre, eu penso assim. E eu digo, mas eu penso assim. E que bom, mas vamos conversar. Vamos ver dentro das nossas divergências aonde nós podemos convergir. Justamente. Então a beleza das coisas está aí. Não é pensar tudo igual, não é todo mundo ser igual. A beleza está na diferença. E eu diria assim, uma palavra para definir assim, né? Intolerância. Intolerância. E por que Jesus foi morto e nós estamos aí nos preparando para... Não foi porque bateram palma para ele, elogiaram ele... É porque as pessoas não aceitaram. Eram pessoas intolerantes. Elas tinham as suas convicções, elas tinham as suas ideias, e quem não fosse não encaixasse dentro desse esquema, ou saía fora, ou morte como Jesus. Quem enfrentasse como Jesus enfrentou, tivesse coragem de enfrentar, era morte mesmo. Não foi só Jesus que foi morto. Foram vários, né? Foram vários. Não. Então, e hoje nós... Dizemos que somos tão evoluídos, né? Estamos em outra era, no outro patamar social. Evoluído o quê? Nós estamos pior que na pré-história. Quando você não consegue dialogar, quando você não consegue respeitar o outro, quando você não consegue valorizar o que o outro é, o que o outro pensa, o que nós evoluímos? É um sentimento muito primitivo, né? A intolerância. Sim. Muito primitivo. Porque quem não pensa como eu é uma ameaça para mim. Então, se é uma ameaça, eu tenho que atacar, eu tenho que destruir. Isso. Então, infelizmente, é isso que acontece na sociedade hoje, né? Temos tanta facilidade de tantas coisas, mas estamos regredindo, né? Retrocedendo naquilo que é o respeito, o diálogo, a compreensão com a pessoa do outro. Obrigado pela sua reflexão, obrigado pela sua vinda até aqui. É sempre um prazer recebê-lo, viu? E que tenhamos uma feliz Páscoa, né? Obrigado igualmente, Sidney. Também agradecemos, né, quem nos ouviu, quem nos assistiu. Então, nossa gratidão, nosso muito obrigado aí. E obrigado a vocês aqui da rádio que nos acolhem e cedem esse espaço aqui para a gente
conversar um pouquinho com a nossa comunidade. Lembrando que a Vale FM transmite as celebrações nesta Semana Santa, viu? Portanto, fique ligado aí na nossa programação, pois estaremos aí na transmissão das celebrações aí promovidas pela nossa paróquia São Sebastião.